Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação conversar pela primeira vez com a Relex Solution. Vamos conversar com o Paulo Nazário, que ele é diretor de vendas. Paulo, obrigado por aceitar o convite dessa conversa. Eu não conhecia muito a empresa, tem muita coisa para a gente contar para quem está nos vendo hoje aqui, não é isso? Sim, Xandó, e o prazer é todo meu, né, de poder compartilhar sobre otimização na cadeia de suprimento, utilização de novas tecnologias, e vai ser um grande prazer conversar aí de um papo bem fácil com o seu público. Não, muito obrigado. Vamos seguir em frente. Eu vou pedir para a gente começar essa nossa conversa, você fazendo uma contextualização, contando um pouco de onde vem a Relex, né? O segmento de atuação. Depois tem tantas outras coisas que eu quero te perguntar para a gente destrinchar um pouco mais. Mas vamos começar por aí, por favor. Claro, a Relax, ela é uma empresa que tem 19 anos de mercado. E quando eu costumo apresentar a empresa, eu pergunto para as pessoas, né, e dizendo que ela vem do país mais feliz do mundo. Você tem ideia qual é, Xandó? Pois é, eu iria dizer que é o Brasil porque é onde eu estou. Mas eu acho que existem alguns países nórdicos aí, ou do norte, que têm qualidades de vida bem interessantes, não é isso? É verdade, Xandó. A nossa empresa é finlandesa. Então, a Finlândia foi considerada Finlandesa, que legal. recentemente o país mais feliz do mundo e isso está se propagando na cultura relax também, sabe? Então, a empresa ela foi fundada por três estudantes de engenharia da Universidade de Helsinki e de lá para cá eles focaram muito em soluções para reduzir desperdício, né? E começou no varejo isso. E a empresa ela vem crescendo, ganhou o primeiro aporte, depois ganhou o segundo, e há um ano e meio atrás ela ganhou um terceiro aporte de 500 milhões de euros. E com esse aporte, permitiu que a empresa ela cresça mais no mundo inteiro, tá certo? E hoje o valuation da empresa ela está cerca de 6,5 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de uma empresa de pouco mais de 2 mil funcionários no mundo inteiro, atuando em mais de 60 países, com mais de 500 clientes em todo o mundo. Puxa vida, é uma história interessante e é um segmento, né? Você me contava antes, enquanto falávamos aqui, nos preparávamos para essa conversa. Vocês começaram num segmento de varejo, entendo eu agora que você contou a história da empresa, que foi por onde a porta se abriu, né? E vocês desenvolveram um conjunto de soluções basicamente ligadas em otimizações ou melhorias. Enfim, então vamos comentar um pouco quais são esses serviços, esse portfólio de soluções, porque parece que é uma coisa só, mas abre um leque muito grande, né? Tem toda a razão. Então a empresa, ela começou na parte de previsão da demanda e reabastecimento, mas ela foi se expandindo a ponto de desenvolver soluções de pricing, de promoção, de definição de sortimento e também toda a relação de space, né, de planogramas dentro de varejistas de uma forma geral. Então, quando um varejista vê uma solução como a nossa, ele fica muito feliz porque ela é unificada. Então, o que acontece, né, as empresas, à medida que elas vão crescendo e usando tecnologias, elas às vezes têm muitas tecnologias diferentes e elas têm uma certa dificuldade de ter uma integração e ter uma efetividade na captura de resultados. Então, a gente consegue, dentro do varejo, atuar em todas essas frentes e, mais recentemente, nós crescemos muito também na parte de manufatura. Então, nós aqui adquirimos uma outra empresa e hoje nós temos uma solução end-to-end para fabricantes, principalmente em CPG, onde a gente está falando de bebidas, alimentos, higiene e limpeza, entre outros, também distribuidores. Então, hoje a gente tem clientes em esses elos da cadeia de suprimentos. Bom, já que você falou dos clientes, vocês, por serem uma empresa global, têm clientes espalhados ao longo do mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro. Se você puder comentar, ou puder mencionar alguns, eventualmente até comentando que tipo de utilização eles fazem das soluções de vocês, acho que vai ajudar a ilustrar as pessoas a entender um pouco mais toda essa história bacana que a gente está contando.
Perfeito. Eu vou citar alguns exemplos aqui da América Latina, né? Dado que o seu público está mais no Brasil, eventualmente na América Latina, um dos principais clientes que nós temos é a Oxxo. Então, a Oxxo, ela no México tem 22 mil lojas e começamos, né, a apoiá-los com toda a nossa tecnologia que usa machine learning para a parte de previsão da demanda. Então, fazer previsão da demanda numa quantidade grande de lojas e com uma quantidade muito grande de SKUs também é de uma complexidade grande, mas mais importante que isso é como um cliente ele vai crescendo no uso da tecnologia, né? Ele vai se amadurecendo e ele vai capturando mais resultados ainda. A gente tem outros clientes também. A gente tem um exemplo da Sephora no Brasil, a gente tem um exemplo também da Leroy Merlin, onde tem um nível de complexidade muito grande no uso da nossa solução. Né? Bom, eu vou pegar aqui só para a gente elaborar um pouco mais. Você citou a Oxo, que é realmente aqui no Brasil a gente vê, tem uma loja em cada esquina, acho que é a política deles no mundo inteiro. Eu fico imaginando a complexidade que deve ser a, a, a reposição de estoque, planejamento, exatamente o que você falou, planejamento de demanda. Alguém que já acostumou, ó, tem um Oxxo ali na esquina, vou lá comprar, sei lá, um quilo de sal, sei lá, qualquer coisa que seja, ou uma cerveja, um refrigerante. Como é complexo isso e como precisa ter uma recorrência muito grande de retroalimentação de dados para ensinar a máquina, né? Porque afinal a inteligência artificial ela não é estanque, ela tem que aprender o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a fazer uma análise do comportamento da demanda, certamente, né, a temperatura do dia, o clima e outros eventos também. É um feriado nacional, é um jogo de futebol. Então, todos esses elementos, se eles forem bem modelados, né, com o uso da nossa tecnologia, a gente consegue ter um resultado muito grande dentro desse processo de aprendizado que você colocou. Além disso, um outro aspecto importante é quando você faz promoções. Então, no caso da Oxxo, é uma cadeia que usa muito o instrumento de promoções. E praticamente todo o varejo utiliza também. E, infelizmente, muitos varejistas ainda não têm esse tipo de ferramenta ou de estrutura onde se consegue colocar a estratégia de promoções com a previsão de vendas de base regular. E isso traz um benefício e um nível de assertividade e acurácia muito grande. É. É, você também citou Leroy Merlin, também é uma cadeia que tem uma quantidade de itens muito grande. A Sephora, que é uma loja de artigos, são só femininos, eu acho, não é isso? Ou é masculino também? Preponderantemente. Preponderantemente, mas tem cada vez mais linhas, né, onde os homens podem estar usando também em caso de perfumes, principalmente. Não, são exemplos bastante interessantes, porque quem está nos vendo, com certeza já passou num dessas três estabelecimentos, entre tantos outros que tem no mundo, tem uma relação de clientes que vi aqui no material, possivelmente deve falar no site de vocês, mas você falou um negócio muito bacana aí, né? Até eu vou te contar uma coisa, não sei se você se estava aí, se você sabia, eu passei por um curso de engenharia de produção. Você falou em PCP, quando falou em pesquisa operacional, né? E agora você citou aí o PCP, sempre foi uma coisa, o planejamento e controle da produção, sempre foi uma coisa importantíssima, mas sempre foi muito difícil amarrar isso com a demanda. E vocês conseguiram fazer o elo dessa corrente. Isso, eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu sou engenheiro de produção também, então certamente vivi minha vida toda, né, apoiando, né, empresas a ser mais eficiente. O ponto central dentro dessa complexidade, né, e como a nossa tecnologia apoia, é como essa ferramenta realmente gera esse resultado. Então aqui tem alguns elementos importantes para a gente ressaltar. Primeiro aspecto é como a Relax ela vê e se posiciona estrategicamente. Então, a primeira coisa para a nossa empresa é a satisfação do cliente. Então, assim, satisfação do cliente não pode ser só uma frase perdida ou um material publicitário. Ele tem que ser foco em atitudes de várias áreas. E é isso que a gente tem feito. Vários instrumentos para garantir. Tanto que nós temos hoje 97,2% de retenção. Um outro aspecto é estar investindo sempre para melhoria e para inovação. Hoje nós temos mais de 600 pessoas fazendo melhoria nos nossos sistemas e escutando nossos clientes.
onde eles precisam melhorar. Então, isso, junto com boas parcerias, né, que é um outro ponto importante, e trabalhar continuamente com o cliente, a gente consegue estar capturando o resultado de nossos clientes, que é o nosso sucesso. E é assim que a gente cada vez ajuda os clientes a capturar esses resultados. Você falou em parcerias, era exatamente o que eu queria te perguntar. A gente vive num mundo hoje completamente interconectado, soluções que se comunicam, parcerias, enfim. Então, se eu puder comentar um pouco sobre essas parcerias que ajudam a vocês a viabilizarem todo a mágica, fazer a mágica que vocês fazem, né? Quais são essas parcerias, se você puder comentar, por favor? Claro, posso sim. Nós temos uma chamada WhatsApp, ela trabalha no mundo inteiro, e o interessante é que ela é 100% dedicada à Relax. Nós temos outros parceiros de grande porte, destacaria a Accenture como uma delas, tem outras empresas brasileiras muito interessantes, tipo a 7D Analytics é um parceiro muito importante nosso, e também existe a Logic, entre outros, né, que nos apoiam. E o que é interessante no nosso processo com os parceiros é que eles são altamente treinados e também a Relax tem um time para garantir a qualidade dos projetos. Então, a gente tem um quality assurance em todas as nossas implementações. Não, e realmente sem ter essa proximidade, né, com esses parceiros, realmente não dá para implementar. Agora, você pode contar um pouco como é que está a Relax no Brasil? Né? Você parece que não é uma operação tão longeva, mas vocês têm tido aí uma aceitação. Enfim, como é que está a operação no Brasil em termos de aceitação e resultados? Então, essa é uma pergunta interessantíssima. A Relax está investindo muito no Brasil, então hoje o time cresceu bastante, temos um time já bem estruturado, não só de vendas, mas de pré-vendas, todo o sistema e ecossistema de parcerias, a parte toda de como a gente pode garantir o sucesso daquele cliente, entre outros profissionais. Então, dentro desse contexto, como o mercado tem nos recebido? Muito bem. Por quê? Primeiro, eles não conheciam e começam a conhecer que a Relax hoje é líder global em planejamento. Então, principalmente no varejo, isso também quando a gente vai para toda a cadeia de suprimento. Então, um outro aspecto importante que não basta a gente falar que os clientes ficam satisfeitos, né, com a nossa implantação. Então, é interessante, a própria Gartner, né, que eu sei que você já entrevistou alguns executivos de lá, você tem até uma playlist da Gartner, ela tem o Gartner Peer Insights, que é um ponto muito interessante. Lá, os clientes dizem qual você recomendaria a essa tecnologia e você tem ideia de qual é o percentual da Relax? Está no topo da lista, 100% das pessoas que foram entrevistadas no Gartner Peer Insights recomendam a Relax para outras pessoas. Então, isso é fruto de muito trabalho. Isso não significa que nós não tivemos nenhum problema numa implantação ou nós somos perfeitos. Nós não somos. Mas é muito esforço e trabalho para realmente gerar satisfação no cliente. Isso na prática. E os clientes percebem isso e os clientes vão lá e nos indicam. E é por isso que é importante ter clientes referenciáveis, clientes que falam bem, clientes que querem crescer na tecnologia, porque estão vendo que estão capturando resultado também. E quando a gente fala de resultado, a aceitação é boa, porque a gente mostra quais são os resultados que nós capturamos nos clientes. E além disso, os potenciais clientes podem visitar, conversar com nossos clientes no Brasil ou em outro país do mundo. Então, hoje mesmo, nós vamos ter para uma empresa do setor de autopeças no Brasil, nós vamos ter uma referência com uma empresa muito famosa aqui nos Estados Unidos, chamada Tractor Supply. Então, um executivo, um vice-presidente, ele vai estar conversando com executivos, o COO, diretores no Brasil dessa empresa, para poder avaliar e ver os resultados. Então, resultados do tipo, a gente consegue aumentar o ponto de disponibilidade até 10 pontos percentuais. Quando a gente fala de redução de estoque, a gente está falando, nós temos casos até de 30% de redução de estoque. Isso acontece com todos os clientes? Muita coisa. Não. Depende da maturidade do cliente, né? Entre outras, redução de desperdício até 40%. Então, esses números, à medida que a gente aprofunda o conhecimento na operação do cliente e mostra que ele pode capturar isso e ajuda ele a medir qual é o retorno sobre o investimento, quais são os ganhos reais e robustos que eles podem ter,
a aceitação tem sido boa, sabe? Muito boa. E o que me chama bastante atenção, como você falou, claro que ao longo do percurso, vocês nas implantações têm aí, podem acontecer alguns tropeços por diversos motivos, mas a diversidade de indústrias ou de empresas mesmo que vocês trabalham é um aprendizado contínuo, né? Eu acho que para a gente encerrar essa nossa conversa, eu acho que vale a pena a gente fazer ou comentar um pouco sobre isso. É, as dificuldades de uma multiplicidade tão grande de empresas ajuda, no final das contas, todo mundo, né? Quem já é cliente e futuros clientes, não é isso? Olha, excelente pergunta, Xandó. A gente fala de melhores práticas, né? Então, quando a gente olha nossos clientes, seja ele manufatura, seja ele varejo ou distribuidor, existem melhores práticas até em subsetores. Por exemplo, lojas de conveniência e grocery. Nós ajudamos esses clientes de verticais diferentes a levar novas práticas para eles. Isso é um aprendizado contínuo, é um aprendizado para a Relax, mas é um aprendizado para todo o ecossistema. E aquele princípio, né, de camaradagem mesmo. Né? Um cliente ele está tendo uma referência de um outro, novos aprendizados, novas trocas de experiência, e ele faz questão de fazer o mesmo também com outros. Então, uma grande parte dos nossos clientes eles são totalmente referenciáveis. Poxa vida. Olha, muito legal essa oportunidade. Eu confesso que eu conhecia a pontinha da pontinha do iceberg da Relax. Tive uma aula com você hoje aqui, Paulo. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de, quem sabe, um dia gravar pessoalmente. Hoje vocês estão em Atlanta, não é isso? Não estão nem no Brasil, Sim, estamos gravando remoto, né? sim, sim. A gente E é um quem pouco. sabe uma Aham. visita sua ao Brasil, ou quem sabe uma vez que eu vá na Atlanta, a gente tomar um papo, gravar um papo fácil em torno de uma mesa, tomando um café e gravar uma nova conversa. Que tal? Vai ser um prazer, né? Eu estou em São Paulo, eu moro em São Paulo, né? A gente está aqui para uma Ah, perfeito. integração, toda a Operação América está vindo para cá e a gente está tendo uma semana de troca, de experiência, de integração. Algo muito importante nos dias de hoje, tem muitas atividades remotas, né? Então, conhecer as pessoas e a Relax é uma empresa assim que preza muito, né, a relação humana. Perfeito. Bom, tá meio combinado, hein? Daqui um par de meses a gente volta a falar e, se possível, em torno de uma mesa aqui em São Paulo. Pode ser? Vai ser um grande prazer, Xandó. Foi muito agradável fazer parte aí desse papo que agora eu entendi porque o nome é Papo Fácil, porque é bem fácil mesmo. Puxa vida, obrigado, obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Paulo Nazário, diretor de vendas da Relax Solution. Paulo, obrigado, super legal. Tenha um bom final de semana, afinal hoje é uma sexta-feira, e até a nossa próxima conversa que não demore muito. Até lá. Muito obrigado. Um abraço a todos.